Nós vimos na aula passada os ambientes de como que se formam alguns minerais, vimos a questão de diferenciação de ambiente primário, secundário, né? Vimos também os ambientes hidrotermais, como é que se forma um hidrotermal subsuperficial, né? Vimos também onde que são formados os minerais na zona epitermal e hipotermal, né? E aqui nós temos outros ambientes de formação de alguns minerais, né? Que aqui nós estamos falando em ambiente submerso, né? Ambiente no fundo oceânico. Então aqui nós temos basicamente na figura A o ambiente do termal em cadeia oceânica, né? Aonde devido à ascensão do magma, são geradas depressões, né? Essas depressões são geradas de fraturamento, aonde há o percolamento da água, né? E esse percolamento da água vai gerar o que? Dando origem ao que? As fumarolas, né? Que é onde sai a água superaquecida, né? Com alguns óxidos, né? Então aqui nós temos o detalhe de fumarola, onde se forma o depósito de sulfetos, né? Os sulfetos maciços. Então nós temos aqui, ó, uma fumarola, onde vai dar origem ao que? Uma fumaça negra, né? Essa fumaça negra está rica em o que? Em água, né? H2O, em teoricamente aproximadamente 350 graus Celsius. Então esse H2O também vai estar dando o que? Origem ao que? Esse depósito de sulfeto maciço, né? Então aqui nós temos uma foto de uma fumarola no fundo oceânico, e junto dessa água que percola, ela entra e depois sai em forma de fumarola. Além da água, também vai estar presente a esses sulfetos. Esses sulfetos vão ser o que? Depositados nas proximidades das fumarolas, né? Vai ser esses sulfetos maciços. Aí nós temos sulfeto de chumbo, sulfeto de ferro, dentre outros. Aqui nós estamos falando de depósitos sedimentares, né? Aqui esses depósitos sedimentares são depósitos de precipitação química. Esses depósitos aqui no ar nós temos mina de halita, né? Onde o acamamento é visível. Cada par de bandas claras e escuras representam um único ano de ciclo de precipitação evaporítica. A banda escura corresponde a meses de inverno e clara no verão, né? É mais ou menos o seguinte: o processo evaporítico ele inicia-se a decantação química a partir do momento que você tem uma saturação de sal na água. Por exemplo, você tem um lago salgado, com o tempo essa água ela vai evaporando. O sal não evapora, o sal vai ficar. Então até o momento onde você vai ter uma saturação dessa água. Então a partir do momento que tem essa saturação dessa água, ou seja, onde a água que está ali não consegue mais dissolver todos os sais presentes, ela começa a fazer uma precipitação, que no caso é a precipitação química. Da mesma forma, análogo, nós podemos fazer isso pegando um copo com sal, então um copo, e enchê-lo de água e açúcar, você vai mexendo e vai botando açúcar. Chega no momento que aquela água ela não consegue mais absorver aquele açúcar vai para o fundo, ou o açúcar, ou o sal, porque você teve uma saturação naquela água. Da mesma forma ocorre no processo dos depósitos evaporíticos. Então, geralmente, sazonalmente, esses lagos estão com água, época de chuva e tudo mais, né? E sazonalmente, devido ao processo de evaporação, esses lagos vão estar o quê? Vão estar com a água
no seu nível mais baixo, onde você tem todo o processo de decantação, de sedimentação, né? Então, o que vai acontecer? Cada ciclo desse que ele fala, geralmente é dado por um período sazonal, né? Um período onde você tem uma maior precipitação, sedimentação, como também num período onde você vai ter uma menor precipitação ou sedimentação, né? Aqui nós temos os sais na B, os sais evaporíticos, né, em superfície, né? Aqui nós temos os desertos de sais aqui na Atacama, aqui nas cordilheiras dos Andes, né, onde tem em altas altitudes elevadas, temos aqueles desertos de sais, onde antigamente eram lagos, então era mais ou menos por esse processo, né? Então esses sais evaporíticos, né, eles vão encostar a superfície do deserto do Vale da Morte, na Califórnia, né, onde ele diz que tem um lago raso, é criado durante o período chuvoso. Assim que a água evapora e o lago seca, os sais cristalizam, formando fraturas poligonais pela contração dos sedimentos. Então é aquilo que a gente estava explicando. Então essa sazonalidade, época de chuva, época de seca, vai influenciar nesses depósitos evaporíticos. Aqui no Amazonas nós falamos muito sobre os depósitos de silvanita, ali em Altavas e tudo mais, que são os sais de potássio. Esses sais também foram formados dessa mesma forma, por processos de decantação química, precipitação química, né? Então, aqui são os minerais que são gerados, no caso, a gipsita, né, que é um sulfeto hidratado de cálcio, carbono, quer dizer, é cálcio mesmo, e anidrita, que é um sulfeto de cálcio, e a alita, que é um sal, né, que é o que? Um cloreto de sódio, e a silvita, que no caso também é um sal, que é um cloreto de cálcio, de potássio, desculpa, que é utilizado para fertilizante. Então esses sais evaporíticos, eles são formados dessa forma, por precipitação química. Então esse já não é mais um processo primário, já são processos secundários, até terciários, né, de formação mineralógica, onde você não envolve o que? Vulcanismo. Outros minerais que nós temos aqui, a gipsita, né, também gipsita, a anidrita, a alita, né, que são formados por esses processos de precipitação. E aqui nós temos um testemunho que seria um testemunho de sondagem aqui da região da potássio do Brasil, aqui no Amazonas, né? Então aqui nós temos todo o testemunho de sondagem, né, e as profundidades, onde a gente vai encontrar a base da silvinita, que está 844 metros de profundidade, e o topo 843 metros de profundidade. Então nós temos o que? Quase 2 metros mais ou menos de espessura de sal, né? Essa espessura ela é variável dependendo do local de perfuração. Então a gente consegue determinar através dos furos de sondagem a profundidade que está esse sal. Então, devido a essa profundidade, que se torna às vezes inviável fazer essa mineralização. Ou então é uma mineralização onde nós vamos ter o que? Um alto investimento para poder se mineralizar esse sal. E os processos secundários, no caso, alteração química, que no caso é intempérica, deutérica. Aqui na região amazônica a gente
sofre muito com essa questão da alteração intempérica, que é um intemperismo, aquele intemperismo químico, intemperismo físico que nós vemos diariamente, onde formadas essas grandes espessas camadas de solo. Né? Essas grandes espessas camadas de solo são ocasionadas devido a que há muito sol, há muita chuva. Então essa água, esse sol, ela ataca as rochas, principalmente aquelas rochas que estão em ambientes diferentes do seu ambiente de formação, né? Então, dando origem ao que? Dando origem a todo aquele processo de intemperismo, né? Onde você vai estar criando o que? Solo. Isso é ocasionado devido ao que? Devido a toda a mudança estrutural da rocha, onde você tem uma rocha que é formada em profundidade elevada, e aqui está submetido a um ambiente totalmente novo, um ambiente totalmente diferente, onde você vai desestruturar essa rocha. Então você vai ter o ataque químico, o ataque físico, né? Então, essas principais reações que nós vamos ter aqui nas rochas seriam que a alteração intempérica, né? Onde nós vamos ter as principais reações: hidratação, hidrólise, dissolução e oxidação. A hidratação. Então, o processo de hidratação ocorre sem haver quebra da estrutura cristalina do mineral. O mineral coordena as moléculas de água nos orbitais vazios do átomo, no átomo central da sua molécula, graças à existência dos dois pares de elétrons livres na molécula H2O. Assim, a anidrita se transforma em gipsita ou gipso, né, pelo processo de hidratação. Então aqui nós temos de cálcio mais o H2O. Então essa anidrita ela vai receber essa água, onde ela vai se hidratar. Então, conforme ela passou pelo seu processo de hidratação, ela gerou esse novo mineral, que no caso nós chamamos de minerais neoformados, né? Então esse mineral neoformado, no caso, seria a gipsita, que é o sulfato de cálcio hidratado. Nos argilos minerais também a forma de forma parecida, né? Aqui nós temos um argilo mineral, e onde nós temos nas suas superfícies das suas lamélulas os hidróxidos H2O, né? São as duas hidroxilas mais o oxigênio. Então, esse processo de hidrólise, ao contrário da hidratação, ele na hidrólise ocorre quebra de estrutura cristalina dos minerais, transformando em outros, né? Então aqui aquele processo de hidratação ele não modificava a estrutura cristalina, não existia essa quebra da estrutura cristalina. Aqui na hidrólise não, aqui você está quebrando toda uma estrutura pré-existente e criando uma nova estrutura. Então aqui a água vai agir como um ácido mais ou menos fraco, né, sobre alguns silicatos, principalmente no feldespato. A sílica e a alumina são muito estáveis na superfície terrestre, por isso que a gente tem muita quantidade de alumínio e sílica na superfície, porque é muito difícil você alterar, né? Então, de maneira que os resultados da hidrólise do feldespato são as argilas alunosilicatas, caulonita, mononita. Então, vamos supor, o feldespato ele vai sofrer essa hidrólise, passar por esse processo de hidrólise, é o que a gente ocorre aqui nos depósitos de caulins aqui da nossa região. Nós temos espessas camadas de caulins, onde as rochas primárias foram totalmente intemperizadas, passaram pelo processo de neoformação mineralógica, dando origem a outros minerais, que no caso aqui a caulinita. Então, caulinita, motimononita, ilita, que são argilas, né? Então são argilas neoformadas, que são formadas devido a esse processo de hidrólise. Então, seria basicamente aqui, nós temos um ortoclase, né? Esse ortoclase, que é o que? Esse óxido de cálcio, alumínio, silicato de alumínio e potássio, no caso, né? Com a entrada de água no sistema e passando pelo processo de hidrólise,
ele vai dar o que? Origem à caulinita. Vocês observam que o potássio perdeu, porque o potássio é muito instável, ele é de fácil alteração. Então, a partir do momento que você tem água no sistema, esse potássio ele vira um fluido e sai do sistema mineralógico, daquele sistema mineral, dando possibilidade de criar apenas um mineral de alumínio sílica, que no caso é a caulinita. A caulinita é o único mineral, argilo mineral, que no caso ele é do tipo 2:1, do qual nós temos o que? Só alumínio e sílica, né? Então essa hidrólise ela ocorre sempre na faixa onde os pH vão estar de 5 a 9. Então aqui nós temos um exemplo de como que é o processo da hidrólise, né? Aqui nós temos as gotas de chuva ricas em CO2 e água, né? H2O. Então, pequena proporção de molécula de CO2 no ar dissolve em gotas de chuva para formar ácido carbônico, gerando esse ácido carbônico. Então, uma pequena proporção dessa molécula de H2O, desse ácido carbônico, ela ioniza formando o que? Esse H+, e o HCO, né? Que é esse bicarbonato de... Então, tornando o que? Gotas levemente ácidas. Então, essa água levemente ácida, ela vai dissolver o que? Vai dissolver aquele potássio, né? E a sílica do feldspato, né? Porém, a sílica ela é estável, o potássio não é. Então, o potássio, o que acontece? Ele se perde, né? Então, essa sílica e íons de potássio e bicarbonato são lixiviados em direção ao que? Aos rios, né? Restando o que? Principalmente alumínio, mais sílica, né? Que se recombinam em caulinita neoformada. Os íons hidrogênio são retidos na água dos argilominerais, né? Então aqui nós temos o que? Um processo de alteração de feldspato potássio em presença de água e ácido carbônico, com a entrada do que? H+. E o processo de dissolução. Esse processo de dissolução ele consiste na solubilização de certos minerais, principalmente carbonatos. Essa dissolução pode ser observada nas grutas calcáricas, onde há a formação de estalactites e estalagmites. Então, o monóxido de carbono, ele se encontra dissolvido na água e é capaz de dissociá-lo em H+, e OH-, né? Combinando-se em H+, para formar o que? O bicarbonato solúvel, né? Que no caso aqui nós temos o bicarbonato de cálcio, que é transportado em solução. Então esse bicarbonato ele pode reagir com outros minerais e formar novos carbonatos, que no caso nós vamos ter um processo chamado de carbonatação. Então um exemplo desse processo de carbonatação é a transformação supergênica da covelita. E a covelita é o que? É um sulfeto de cobre, onde ele vai dar origem ao que? A malaquita, que é o que? É o carbonato de cobre, né? Então, no caso, em paragênese com a calcita. Então, a gente vai formar, através desse processo, essa malaquita, né? Onde nós temos o que? Essa covelita, né? Que é esse sulfeto de cobre, mais esse bicarbonato, mais água. Então vai dar origem ao que? A malaquita, mais a calcida, mais esse ácido sulfúrico, né? Então a gente tem todo um processo associado para gerar esse mineral. E a oxidação. A oxidação vai ser um dos primeiros fenômenos que os minerais são sujeitos a sofrer. O indício da oxidação é a mudança na cor do mineral, geralmente para vermelho ou amarelo. Então, os elementos que sofrem oxidação mais facilmente são ferro, magnésio, carbono, né? Então, os minerais de enxofre, principalmente os sulfetos,
representam um importante papel na oxidação, pois durante esse processo dão origem ao ácido sulfúrico, que é um poderoso agente de decomposição das rochas. Então aqui nós temos o ferro 2+. Então esse ferro 2+, quando é liberado em solução, ele oxida sim ferro 3. Então esse ferro 2, quando ele vai oxidar em ferro 3, então o que acontece? Por exemplo, nós temos um sulfeto de ferro, que no caso é a pirita, mais o que? Mais a água, mais o oxigênio. Então vai dar origem ao que? A um sulfato ferroso, que no caso aqui nós temos. E o piroxênio. O piroxênio, onde nós temos um silicato de ferro, mais água, mais meio oxigênio, vai dar origem ao que? A goethita. A goethita, que é o que? O hidróxido de ferro. Então ela só foi possível formar esse hidróxido de ferro através do que? Através desse processo de oxidação. Então aqui nós temos um exemplo como é que é esse processo de oxidação, onde nós temos esse piroxênio rico em ferro. Ele vai liberar o que? Vai liberar a sílica, alguns íons ferrosos para dissolução. Então esse ferro ferroso, ele é oxidado pelas moléculas de oxigênio, formando o que? Ferro férrico. Então esse ferro 2 vira o que? Ferro 3. Então esse ferro férrico combina com água, precipitando produtos ferruginosos, que é os óxidos e hidróxido de ferro. Então esse é o processo. E outros processos secundários aqui também associados a esse processo inicial, que seria as alterações deutéricas, que são as alterações tardio-magmáticas, de reação de pós-consolidação, normalmente visível no microscópio, que no caso, sericitação, que normalmente afeta o que? Cafeldespato, com formação de sericita, caulonização, pode ocorrer em qualquer feldespato com a formação de caulinita e sulfuritização, alteração de cafeldespato ou de silicato estático formando de epídoto ou clorita e ou calcita. E a uralitização, que é a alteração de clino e ortopirixênio para anfibólios. A calcificação, que é a formação de talco a partir de minerais magnesianos, olivina, ortopirixênio, anfibólios. A serpentinização, que é a alteração de olivinas, clino e ortopirixênio ou outros silicatos magnesianos, formação de serpentina e magnetita. E a cloritização, que transformação de minerais ferromagnesianos, do tito, hornblenda, em clorita. Então esses processos geralmente associados ao que? A magmatismo tardio, ou então pós-magmatismo, são mais associados a algum metamorfismo. Então aqui nós temos um exemplo, Aqui no caso nós temos aqui a série de reação de Bowie, onde nós temos a cristalização dos minerais, onde cada mineral vai se cristalizar, basicamente, Onde os primeiros minerais em alta temperatura a se cristalizarem são as olivinas, posteriormente os piroxênios, anfibólios, biotitas. Por último nós vamos ter o que? Os feldespatos potássio, muscovitos, e o último a cristalizar, onde vai ser uma temperatura mais baixa, que é onde você vai ter um granito, um riolito, vai ser os quartzos, Então aqui nós temos os graus dos devidos tipos magmáticos, Então, ultramáfico, basáltico, andesítico, granítico. E algumas variações químicas dos minerais. Nós temos isomorfismo, polimorfismo, pseudomorfismo. Então, o isomorfismo ou solução sólida, ele vai ocorrer entre dois minerais de composição química diferente e estruturas cristalinas semelhantes. Então, os raios atômicos com número de coordenação são semelhantes. Então, nós temos dois minerais com composições químicas totalmente diferentes,
mas a estrutura atômica deles vão ser parecidas. O número de átomos vão ser parecido, o tamanho dos números de átomos, os raios atômicos vão ser muito semelhantes. Então isso é isomorfismo, né? Por exemplo, o grupo da calcita, onde nós temos o CaCO3, que no caso é a calcita, né? O CO3SaMg, que no caso é dolomita, MgCO, que no caso é carbonato de magnésio, que no caso é a magnesita, o carbonato de ferro, que no caso é a siderita, carbonato de manganês, que no caso é a rodocrosita. Então, esses minerais eles vão ter estruturas semelhantes, parecidas, né? Porém, a composição química deles é diferente. A única coisa que é parecida neles é o carbonato, que são do grupo dos carbonatos. Mas tirando isso, é a única coisa. Mas a estrutura deles vão ser parecida, a estrutura mineralógica deles. Então, todos eles vão ser o que? Do sistema hexagonal, vai ter simetria escalonoédrica, coordenação 6, onde nós vamos ter os raios. Aqui nós temos raios de Angstrom, né? O do cálcio, que é 0,99, o magnésio, manganês, que é 0,80, ferro, que é 0,73, magnésio, que é 0,66. Polimorfismo. A composição química vai ser idêntica, mas com estruturas diferentes. A gente já lembra de cara qual? O diamante. Diamante e grafito, que é aquilo que a gente vem sempre falando. Os dois são formados de carbonato, de carbono, desculpa. Esses dois são formados de carbono, mas a composição estrutural deles é diferente. A estrutura deles é diferente. Por quê? Um foi formado em subsuperfície, então tem alta pressão e temperatura, gerando o que? A formação desse carbono. Então, nós temos aqui alguns minerais, né? O diamante e a grafito, onde os dois são do sistema isométrico. Dureza, diamante 10, densidade 3,5. Dureza da grafite, densidade 2,2. Sulfeto de ferro, pirita, marcaceta, um é isométrico, outro é ortorrômbico. Dureza dos dois, 6. Densidade, um é 5, o outro é 4,85. Calcita aragonita, um é trigonal, ortorrômbico, 3, 3,5. Né? Então, e o pseudomorfismo, que é a mudança da composição química e estrutura, mas preservando a forma externa do cristal. No caso, a limonita. A limonita ela forma através da pirita. Ela muda tanto a composição química como a estrutura. Porém, a forma externa do cristal são parecidas. Né? Então, esse isomorfismo, soluções sólidas, é uma estrutura cristalina no qual um ou mais sítios atômicos específicos são ocupados em proporções variáveis por dois ou mais elementos químicos diferentes, que no caso é a série dos plagioclases. Né? Aqui nós temos a albita pura, né? E a anortita. Então, o que acontece? Essa série, esses minerais vão aumentar para a direita a quantidade de cálcio e alumínio, e para a esquerda de sódio e sílica. E a temperatura também vai modificar. Então aqui nós estamos falando da série dos feldspatos, série dos plagioclases. Então essa série dos plagioclases ela inicia-se onde nós temos uma albita, que é uma albita praticamente pura, que você não tem cálcio nela, você tem só sódio nela. Porém, ela vai perdendo com o tempo, ela vai perdendo esse sódio, vai ganhando cálcio. Esse cálcio, até ter 100% de cálcio. Aonde nós temos o que? Essa anortita pura. Então, essa seria a série dos plagioclases. Então, ele vai mudar. Ele vai mudar essa composição química apenas. Né? Mas o mineral, a estrutura dele, não vai ser diferenciada.
Então, essa variação na composição química vai depender de alguns fatores: tamanho de íon, raio iônico semelhante ou diferente de menos de 15%, substituição fácil. Raio iônico com diferença de 15 a 30%, você vai ter uma substituição limitada e rara, né? Raio iônico com mais de 30% de diferença vai ser muito difícil, vai ser escasso possivelmente de substituição, né? Então, temperatura de cristalização: quanto maior a alta temperatura, maior a desordem térmica e menos rigorosa a exigência de espaço de retículo. Então, quanto à extensão ou intensidade da substituição completa contínua, todas as composições elas vão existir, como na série dos plagioclasos, onde o cálcio vai substituir o sódio abaixo de 600 graus. Incompleta ou descontínua, né? Extremos composicionais admitem quantidade limitada do outro. Por exemplo, o sulfeto de zinco, o sulfeto de ferro, né? Onde o zinco vai ser substituído pelo ferro em até 50%. Isso acontece por ferro e o zinco eles têm proximidades atômicas, né? Então pode substituir o outro, não afetando o que? A mineralogia ou o mineral formado. Então serve por substituição, né, que é simples ou acoplado. Por exemplo, o grupo das olivinas, onde nós temos a fosterita, né? Essa fosterita ela vai se transformar em faialita, onde a gente vai perder o que? Esse magnésio e vai adicionar o que? Ferro no sistema, né? Intersticial: espaços vagos de potássio, rubídio, entre mais. Então, esse berilo, que é um silicato de alumínio e berílio mais sílica. Então, e por omissão, né, que é sítios ortopédicos podem estar vagos. Por exemplo, pirrotita, onde você vai ter o ferro, né, onde o X pode variar de 0 a 0,2, onde até 20% do total podem ser o que? Preenchidos. E a exosolução, que é o processo pela qual uma solução sólida inicialmente homogênea se separa em dois ou mais minerais cristalinos distintos sem adição ou remoção de materiais do sistema, né? Que é raio atômico diferente, que é maior que 30%. Então, gente, obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.